Minha mãe, Emília, faleceu esse ano, né, no mês de junho, a avó, né, Emília, como aqui as crianças, né, chamavam, e, claro, bisavó, os netos e netas, e ela faleceu com 93 anos de idade. E, portanto, porque ela faleceu esse ano, ela pegou todo o processo da pandemia, pelo menos até junho, quando ela nos deixou. Mas o mais forte disso é que minha mãe nasceu em 1929. E todas as vezes, depois que se iniciou o tempo pandêmico, que eu às vezes ligava para ela, ou quando eu conseguia e podia visitá-la pessoalmente, porque no primeiro ano, 1920, né, é algo que estava longe, mas 2020 estava encostado, né, muito perto, com uma ameaça muito forte, que era exatamente a pandemia. Todas as vezes que eu podia ir vê-la pessoalmente, dado que ela tinha que ficar salvaguardada em relação à eventual contaminação, eu às vezes falava para ela, ou pessoalmente, ou por telefone, falando: mãe, tá difícil, viu? Tá difícil. Isso em junho de 2020, em julho de 2020, nós estávamos recolhidas e recolhidos. Havia um número imenso de pessoas que tinham de trabalhar para nós vivemos na área de saúde, na área de transporte, na área de produção, na área de segurança, no agronegócio. Para nós continuarmos vivas e vivos, era preciso que muita gente lembrasse da importância daquilo que estava fazendo. E quem podia ficar mais distanciado do dia a dia, como é o meu caso, pela natureza da minha atividade, que sou grato às pessoas que tiveram, sim, né, de nos proteger e cuidar com o seu trabalho cotidiano. Às vezes, claro, eu também ficava meio agoniado e ligava para ela e falava assim: mãe, tá difícil, viu? Ela dizia: filha, eu vou te contar uma coisa. Eu nasci, dizia ela, em 1929. Ela nasceu. Eu nasci em 1929, isto é, eu nasci 10 anos após o final da Primeira Guerra Mundial, quando havia ainda reflexos de desespero na economia, na convivência, o número de famílias enlutadas. Eu nasci, dizia ela, em 1929, 10 anos após o final da gripe espanhola, que matou milhões e milhões de pessoas pelo mundo afora a partir do vírus. Quando eu tinha 10 anos de idade, isto é, em 1939, quando ela tinha 10 anos, explodiu a Segunda Guerra Mundial. E quando eu tinha 10, 11, 12, a vida era mais difícil, havia restrição, né, de alimento, havia restrição de combustível, a economia estava em frangalhos, o mundo teve que se dedicar a um confronto imenso. E quando terminou a Segunda Guerra, em 1945, eu tinha 16 anos de idade, o mundo tinha perdido 55 milhões de pessoas na Segunda Guerra, inclusive na minha família. E quando eu achei que agora vai, porque com 16 anos, bombas são jogadas sobre Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945, e eu passei, como qualquer ser humano mentalmente saudável, a ter pânico do fim da espécie, de uma guerra nuclear. Quando eu, aos 16 anos de idade, imaginei que isso ia passar logo, aparece a União Soviética de um lado, a nação norte-americana do outro, e nós tivemos uma guerra fria de confronto possível de guerra nuclear de 1945 até 1990. Em 1990, filho, eu que nasci em 1929 já estava com 61 anos de idade. Falei, agora vai. Aí apareceu a crise do petróleo, a inflação de 2.000% ao ano. E agora, aos 91 anos de idade, que eu vou brincar com os meus bisnetos, que eu vou poder aproveitar um pouco mais. Vem essa pandemia e nos coloca cada um num canto. Por isso, vou te contar uma coisa. Você não viu nada. Quanto mais eu ando, mais registrado. Mas se eu não caminho, eu sou é nada. Por que ela contava isso? Para que a gente se consolasse? Ela contava para que eu me conformasse? Não. Ela contava para que a gente ganhasse ânimo para entender que se cada pessoa e todas as pessoas fomos capazes de fazer o nosso melhor, a gente segue adiante. Mas, se, por exemplo, no mês de março de 2020, como aconteceu,
diante de algo aterrorizante, que é o vírus que ainda circula. Se todas as pessoas tivessem enfrentado a situação horrorosa, como algumas pessoas decidiram enfrentar, nós não estaríamos aqui essa noite em Florianópolis com tanta gente. Aliás, nós humanas e humanos, arrogantes que somos, ficamos imaginando que durante décadas a grande ameaça à humanidade viria do espaço. Um meteorito, um asteroide, e nos preparamos para isso. Aliás, criamos tecnologia para isso, já pensou? Criamos mísseis que pudessem combater, serem disparados. Quem diria que a ameaça viria do nosso meio? Eu, caipira que sou, nascido em Londrina, a gente caracteriza o que a humanidade viveu a partir de março de 2020, os caipiras chamamos de tranco, né? Tomou-se um tranco. Nós estávamos imaginando que a gente já era invulnerável, que as coisas não nos aconteceriam e, de repente, fomos atropeladas e atropelados por algo que, embora a dona Emília, minha mãe, dissesse se ainda não viu nada, a gente não imaginava que fosse ver o que vimos. Aliás, nessa hora, é claro, quando do início do momento pandêmico mais denso, quando nós não entendíamos direito como fazer, usa máscara, não usa máscara, deixa a máscara para quem é da área de saúde, e se ele vai para casa, quem atuar no campo da saúde pode contaminar a família, e se não vai para casa, um grupo de pessoas começou a olhar tudo aquilo e dizer, o que eu posso fazer? Uma parte das pessoas, ao olhar a dificuldade, a agonia, o desespero, disse, o que eu posso fazer? Com reticências, com 3 pontinhos. Ainda bem que uma parte das pessoas, em vez de usar a frase com reticências, com 3 pontinhos, decidiu nela colocar um ponto de interrogação. E no lugar de dizer o que eu posso fazer, a questão se tornou questão e foi o que é que eu posso fazer? Isto é, o que é que está ao meu alcance que seja feito? Uma coisa é você e eu, fácil uma dificuldade, e dizermos, o que eu posso fazer? De modo desalentado, desanimado, de modo fraquejado. Outra coisa é apresentar-se de maneira disponível e dizer o que eu posso fazer? Isto é, cá estou. Para a tua sorte e para a minha, centenas e centenas de pessoas nesse país e fora daqui se dispuseram a não desistir, a ir buscar, a nos cuidar, a procurar aquilo que é a atenção de saúde. E quando se dizia, Cortella, não tem como fazer uma vacina em menos de 10 anos, nunca nós fizemos uma estrutura vacinal em menos de uma década, um grupo de homens e mulheres em vários lugares do planeta foi atrás. E cá estamos. Várias pereceram, ficaram pelo caminho, pessoas que vários momentos quiseram desistir, a gente lembra da cena, gente encostada, sentada no chão de hospitais, o desespero de outras pessoas que não conseguiam respirar em vários lugares. E nós cá estamos essa noite com centenas e centenas aqui, sabe por quê? Porque ainda bem que na humanidade há muita gente que acha que se alguma coisa tem de ser feita, então que ela seja bem feita. E o fazê-lo bem significa, acima de qualquer coisa, procurar alternativa, caminho, em vez de modo, como eu lembrava, desalentado, dizer o que eu posso fazer.